Alô? 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 Léo, Mentira. é você? Foi. Agora deu. Ah, para. Então, se apresenta aí para a galera, Leonardo Hermida. Meu nome é Leonardo, Hermida. Eu me formei em desenho industrial e aí eu fiz uma pós-graduação, isso aí que a Gisele estava começando a introduzir a vocês, em 2006. Foi quando a gente foi para o Belas Artes, né? Foi. Então, em 2005 eu me formei nessa pós-graduação e aí em 2006 eu tive o privilégio de ser chamado para fazer parte da equipe de arquitetura lá no Museu Nacional de Belas Artes e compartilhar esses momentos com a chefe. Sou eu. E aí é um prazer agradecer a ela por essa oportunidade e dizer que eu estou aqui à disposição para tentar concluir ou somar em qualquer coisa que possa colaborar com um programa que está sendo apresentado aí, que eu fui introduzido ontem à noite. Isso. Isso. Mas você também tem trabalhado, desenvolvido alguma coisa na área do patrimônio no Rio de Janeiro, desde que nos separamos há muito tempo. Sim. Você participa de uma coisa legal, você conta para a gente, dá um panorama aí de como que está o patrimônio, quais são as perspectivas. Então, assim, a gente terminou aquele serviço, né, que a gente partiu para aquela empreitada independente lá no Rio, e aí já vinha sendo aliciado há algum tempo já para fazer parte do outro lado do balcão, que a gente era fiscalização, a gente era projeto, e aí passei a trabalhar em empreiteira. Então, trabalhei muito tempo em empreiteira, tocando obra, e ano passado eu participei de uma seleção, né, para temporário e entrei no órgão estadual de patrimônio, que é o INEPAC. Era uma reformulação deles, um processo de saída dos antigos e entrada de um corpo novo, mas que, infelizmente, com essa coisa de governo, teve essa ruptura desse processo e o pessoal acabou alterando muita coisa. E nessas alterações eu acabei me desligando, né? Agora em maio, agora na quarentena eu saí. Mas tive a oportunidade de trabalhar com muitas coisas interessantes além do construído em si, mas a gente lidar com paisagem, lidar até com patrimônio imaterial, essa interseção entre patrimônio material e imaterial, um pouco além, um pouco fora da caixa que a gente costuma trabalhar no patrimônio construído, né? Foi uma experiência bem boa. Assim, é claro que a gente sofre muito com política, com assédio, com dono de casa. A gente conseguir fazer com que o dono de um bem tombado entenda a importância do bem tombado, ou que ele não é dono do bem tombado, mas ele tem a tutela temporária daquele bem, isso é bem complicado. E foi um grande aprendizado, assim, nessa historinha aí. Então, Léo, aqui em Curitiba, né, como você sabe que eu virei professora depois que eu vim do Rio de Janeiro, eu criei um grupo de pesquisa, que eu vou lhe convidar para você conhecer com mais profundidade. E passar umas temporadas aqui também, quando você quiser escapar do Rio de Janeiro, do calor, vir a neve. Porque aqui cai neve. Não neva para estranhos, mas neva de vez em quando. A gente faz um trabalho educativo, a gente bate de porta em porta, faz o levantamento, cadastra o imóvel e coloca no site. Isso acaba mobilizando, assim, de uma certa maneira, afetando o proprietário, que aqui em Curitiba não tem um patrimônio tão latente, assim como no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, que as pessoas... Eu sei que o patrimônio do Rio é muito degradado também, mas também se valorizam os monumentos muito conservados. E a gente tem, lógico, numa escala muito menor, né? O Rio de Janeiro foi capital, né? Tem outro aporte. Mas esse exercício educativo é super bonito, né? Então, isso contribui, né? A gente tem essa vantagem, entre aspas, aqui no Rio, e assim, a gente também, em Paraguaçu, ganha uma luta muito mais pesada,
porque a gente tem a história do Brasil introduzida aqui no Rio, né? Então, desde a época de Império, então a evolução de cidade do Rio de Janeiro é a evolução de cidade do Brasil, assim, né? Tem Salvador, a primeira capital, mas depois tem Rio de Janeiro, vinda da corte, então tem uma introdução construtiva muito grande ainda dessa época remanescente. E depois essa história de capital, sempre essa ideia de se criar monumentos, monumentalidades, né? Tem essa parte. E isso também a gente tem desde as grandes edificações até as pequenas edificações. Uma das coisas interessantes que eu estava trabalhando agora era no Cais do Valongo, e partia justamente por essa ideia da educação, da política educacional do entorno, né? da cultura do pessoal do entorno, entender qual é a importância de se ter um ponto de referência, principalmente daquele porte, como seu vizinho, e de você ter como necessidade de se preservar aquilo. Beleza. Legal, então eu vou contar uma história que a gente participou junto, você pode me interromper, me ajudar a contar, porque é legal, eu gosto muito dessa aula, porque não foi só um projeto, a gente se encantou assim, pela história da casa. Ela foi maior do que a nossa investigação, que teoricamente seria muito mais básica. Se bem que eu acho que cada projeto de restauro é um curso, concorda comigo? Perfeitamente. Fala sério, a gente acaba entrando num universo ali, vai se entranhando nos detalhes e tal. E eu lembro muito bem que a gente gostou muito de estudar a Casa da Era. Então, a gente partiu de uma contratação para um projeto no interior do Rio de Janeiro, né, no Vale do Rio Paraíba, na cidade de Vassouras. Eu conhecia muito pouco, só conhecia meus colegas aqui de Curitiba que faziam vestibular de medicina em Vassouras. Era a única informação que eu tinha. Vassouras, onde tem a escola de medicina. E depois a gente vai entender que essa escola de medicina sai da Casa da Era, né? Porque foi uma atribuição que a Eufrásia deixa para criar uma escola, um hospital, tal. Então, vamos lá. Você me ajuda a contar, porque tem lá até foto com a sua lapiseira num buraco do piso da Casa da Era. É só abrir um parênteses aí, se puder. Assim, a gente parte, é legal frisar para o pessoal aí, que a gente parte de um momento que a gente está falando essa coisa da interseção entre dono ou quem quer que seja o órgão de tutela, ou quem é o dono da tutela, com a gente que vai propor ou fazer o serviço. Naquele momento, era exato o momento em que havia uma ruptura entre o IPHAN e a criação do IBRAM. E o IBRAM partiu, junto com a Gisele, de se criar um levantamento patológico de todos os pequenos museus que existem pelo Brasil, que era um projeto piloto que a gente estava implementando naquele momento. E acho que era o segundo museu, se eu não me engano, a gente começou como Diamantina e partimos para a Casa Era, foi isso, se eu não me engano. Será? Eu acho que foi Era primeiro, não sei mais. Não sei, enfim. Tem que olhar com carinho. E o barato que você estava falando é isso, cada bem vem com uma história embutida. E esse é um dos baratos do restauro, porque chega uma hora que você começa a ver meio que uma mesmice de materiais, né? Sim, a coisa meio que se repete. Mas a história que vem por trás, ela sempre é uma história diferente, que é o que encanta no restauro. Sim, e nesse caso, a história foi tão importante que eu fico pensando que o legado não era mais a parte física, o material, não é? A gente se encanta tanto pela história que a casa ficou quase que pequena, né? Se desmanchou no ar diante do legado de Eufrásia. Tanto que a gente chega numa proposta de intervenção inusitada. Da irmã, né? Por conta da irmã, né? Por conta de uma doideira. Então, era uma história de uma irmã muito ciumenta, tinha uma história de amor proibidíssimo, né? Por isso que eu estava brincando, o Leonardo falou que vinha de fantasia, achei que ele vinha de Joaquim Nabuco. Quincas o Belo, o bigode mais bonito da corte. Então, teve um amor proibido, uma coisa legal, e a gente se embrenhou, porque para estudar o museu, a gente acabou tendo que se envolver com a história de Eufrásia, porque nem sempre os relatos, os documentos estão lá. Então, a gente foi buscar onde? Nos cartórios, né? Nos relatos das pessoas,
em bibliografias, tinha gente que tinha em alguma instituição um diário do Joaquim Nabuco, mas não tinha o da Eufrásia, que diz a lenda, ela foi no seu diário. Eu não fui visitar o túmulo de Eufrásia, mas teve gente que foi. Teve então, o nosso achado, né, arqueológico lá, né? A gente ainda tem que achar o diário de Eufrásia. Enfim, meu sonho era fazer desse levantamento uma minissérie, de tão legal que é. Vamos lá? Vamos. Me ajuda a contar a história, Léo. Mas, assim, a parte histórica, exatamente, eu lembro que ela tinha um caso com Joaquim Nabuco, eu lembro que tinha a questão que ela foi para a França, né, a primeira pessoa aí. Mas peraí, eu tenho isso aqui arrumado, quer ver? Ah, melhor. Peraí que eu vou compartilhar uma apresentação. E tinha a grande parte que era dos vestidos, esse é o grande final, né, vou segurar também. Segura aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Opa, desculpa que eu já comecei errado. Achou? Todo mundo está vendo? Sim. Bruno? Sim. Aí, lembrou, Léo, do museu? Sim. Então, assim, lógico que esse museu tem esse nome porque ele recebe nas suas fachadas externas uma plantação de eras, um tipo de ficus. E a gente foi contratado para fazer um diagnóstico do Museu do IFAM, um projeto de restauro em 2007, mas durante as nossas pesquisas vimos que tinha uma personagem, um acervo, uma indumentária incrível. Indumentárias são peças de vestuários elevadas ao grau de obras de arte. Um legado da emancipação feminina, que eu soube depois, talvez esse fosse o patrimônio imaterial mais comemorado ali, ninguém falou na época, não estava na moda essa coisa feminista. Hoje esse museu faria um sucesso. Um patrimônio imaterial ou material, né? E a casa, a sua proprietária, o seu legado são o tema dessa pesquisa. E a gente vai buscar informações, isso que o Léo falou, a gente chegou lá e tinha uma personagem, então a gente buscou coisas em diários, em testamentos, sobre história de amor, daí eu já me perdi, já queria saber dos relatos, das cartas trocadas entre Eufrásia e Joaquim Nabuco. Ela nasce em Vassouras, depois muda-se para Paris e vai morrer em Copacabana. E eu só coloquei aqui para não me esquecer que o Joaquim Nabuco tem o bigode mais belo da corte. Essa é Eufrásia, nossa heroína. Nasceu em 1850, morreu em 1930. O que é uma raridade para aquela época. Ninguém vivia 80 anos, né? Como ela era bonitona. Enfim, a gente compilou aqui na nossa pesquisa histórica, esse trabalho foi enorme, eu acho que o Leonardo lembra-se, a gente entregou assim 3 pastas, pranchas, Léo, tinham mais de, sei lá, 100, 200 pranchas, contando todos os detalhes ornamentais. Então foi um levantamento feito à régua d'arte, como deve, foi mapeado tudo. Quanto tempo nós ficamos lá, você lembra, Léo? Passou, acho que 2 semanas só de levantamento métrico e patológico. Acho que foi mais ou menos isso. Ficaram 15 dias lá numa imersão, uma equipe. Imersão, né? Éramos 5 arquitetos ou 4? Arquitetos. Eu acho que sim, mais ou menos isso, né? 5 arquitetos, Ana Flávia, Janaína, Mariana, acho que a Cris estava e eu. Acho que era e você, isso aí. Mas, enfim, para a gente situar, porque era uma edificação muito antiga, assim, que a gente não tinha conhecimento. Então, a gente vai descobrir a cidade, porque ela fazia parte do nascimento da cidade. Ela era quase mais antiga que a cidade. Porque essa família, a família Teixeira Leite, constrói essa casa e já começa a aparecer, a gente não tem nem a data precisa. Então, quando um edifício é muito antigo, diferente dos que a gente pesquisa aqui em Curitiba, a gente sabe mais ou menos a época da construção, do século XIX em diante, do comecinho do XX, que é a maioria do nosso período aqui no Paraná, o ecletismo, a gente já tem registro muito claro. As nossas edificações até têm projeto. Super antigos, em 1910 tem desenhos ótimos. Agora, 1833, 36, né? Começa a complicar.
Então, em 1836, né, Vassouras, que é essa cidadezinha que vai se formando no Vale do Rio Paraíba, para quem não sabe, naquela região a região cafeeira do Rio de Janeiro, onde se instalam vários café, e o Joaquim Teixeira Leite morava na fazenda, era cafeicultor, e ele constrói essa casa mais para o povoado, porque ele passa a ser um negociador de café. Né? Então, ele até vai receber um título de barão de café do imperador, mas ele não quis. Ele era um cara moderno, para frente, e não achava legal esse negócio de ter títulos comprados. E aqui está a história, né? A gente descobriu assim, uma cronologia da família, quando ele se casa, porque a gente, com esses dados, a gente vai compondo a história da casa. É necessário saber, por exemplo, é uma casa que tinha uma senzala, né? Então, assim, em que momento foi construída, o que aconteceu, e isso não vai estar datado e não vão estar explícitos, não tem fotografia, né? Então, a gente foi buscar em documentação em cartórios e história da cidade e em bibliografias antigas até para saber o que aconteceu. E uma curiosidade importante, eu não sei se o Léo lembra, a gente soube logo que chegou em Vassouras que para saber de Eufrásia, tínhamos que consultar o testamento de Eufrásia, porque havia uma bibliografia importante das faculdades de Direito, teses e dissertações sobre a fortuna de Eufrásia. Você lembra disso, Léo? Tinha a história da bola de ouro enterrada lá atrás de não sei onde, do bambuzal, cara. Tinha uma história, 2.000 quilos, 2.000 quilos no meteoro de ouro. Então, eles eram, né, foram crescendo economicamente, foi ficando muito rico, por quê? Porque ele negociava o café dos seus amigos fazendeiros e precisava de uma casa para isso, né? Mas aqui está um relato assim muito breve assim dessa cronologia da família, porque a gente queria saber assim, por exemplo, quando é que aparecem as eras que dão o nome para essa casa? Foi em 1887, né? Ela já estava na França e ela pede para um escravo que ficou na fazenda que plantasse eras. Então, assim, ela transportava assim essa moda europeia de alguma maneira para a casa dela do Rio de Janeiro. Elas vão ficar órfãs, né? Elas vão perder os pais, muito jovens, e elas vão, as irmãs, né, Eufrásia e a Francisca Bernardina, vão morar em Paris, compram um palacete, né, na Avenida Champs-Élysées, e também se renova a história. A casa da Era fica no Rio de Janeiro, toma uma outra época de manutenção, vai passando o tempo, até que ela volta para o Rio de Janeiro e morre no Rio, mas não na casa, né, em Copacabana. Bom, então essa aqui é uma das imagens antigas da casa, que mais tarde ela é adquirida, né, pelo IPHAN e transformada em museu. E o escritório técnico do IPHAN ficava no anexo, né? Exatamente. É de praxe que esses museus, assim, deslocados da capital, têm umas pequenas unidades que se chamam escritórios técnicos. Então, eles cuidam da manutenção, da gestão do museu, né? Porque não ficam lá perdidos, assim, ao léu, no interior, né? Quem aqui ia tomar conta disso? Então, ele pertencia a essa gestão do IPHAN. Bom, fisicamente, aqui tem um desenho muito simpático que a Mariana fez na época, coloridinho, para a gente saber assim, do que nós estamos falando, né? Então, não se tratava mais de uma casa de fazenda nem tão central, porque ela acabou se constituindo como uma espécie de uma chácarazinha em volta. Tem um paisagismo generoso e muito legal, e a casa foi recebendo alguns anexos ao longo da vida. Então, está aqui a casa principal, com esse pátio central, né? Uma ala de serviço, está tudo em cor diferente, porque depois a gente vai explicar. Houve uma cronologia dessas construções que também fomos rebuscando em documentos, descobrindo quando que foi feito cada coisa. E a casa tem essa configuração, né? Uma configuração básica do corpo principal,
Vocês podem já ir observando aqui pelo desenho a espessura das paredes. Você lembra da técnica construtiva, Léo? Era taipa, né? Interna, e essas paredões aqui eram era uma espécie pedra. de adobe. Um adobe. Era um adobe. Então, é uma arquitetura que a gente chama aqui de terra crua. Não sei se vocês falam isso sim no Rio de Janeiro. Não é terra crua, não. Adobe, e aí tem a taipa de mão, taipa de supapo, que aí a gente pode jogar esses nomes aí também pro... Taipa de supapo? Que você... É verdade, cara. Não duvida, não. Aqui chama-se taipa, aqui como a gente é mais fino, a gente chama taipa de mão e taipa de pilão. Não, a taipa de pilão é aquela que você vai o pisê, isso, vai socando. Então, que é quase esse adobe aqui de fora. Mas adobe normalmente são blocos de terra crua feito fora da obra no canteiro, uma espécie de tijolo de antigamente, blocões assim grandes, que depois vão construir a parte periférica. Mas é tudo de terra crua, porque não é como a alvenaria dos tijolos, que já é uma terracota, né? E aí a questão de o quão a era poderia causar uma patologia nesse adobe, né? Sim, vamos imaginar que uma casa feita de terra, coberta por vegetação, né, tinha tudo para ser um belo de um jardim vertical, para falar a verdade, porque a era tomou conta, ela gostou de morar numa parede feita de terra. Confere? Confere. Vamos lá. Esse é o grande portal, né, que você tem da rua para casa. E aqui a fachada frontal. Ou seja, ela é toda coberta por eras, exceto algumas partes assim dos fundos onde, talvez pela insolação, a era sempre teve umas falhas. E aqui o pátio interno, os quartos, né? Eu vou voltar um pouquinho só para chamar atenção para uma coisa. Olha só estes mini quartinhos aqui. São as alcovas. As alcovas. Alguém sabe o que é uma alcova da minha turma aqui em Curitiba? Eu acho que aqui nós nem temos dessa tipologia de casa que recebiam os visitantes. Veja só, vamos imaginar aqui o funcionamento da casa. O sujeito entrava por aqui, né? Aqui atrás a parte de serviço, aqui é uma sala de jantar linda. Eles chegavam das suas fazendas para que o Joaquim Teixeira Leite, que era muito letrado, muito influente no mercado internacional, havia a Bolsa do Café, então eles tinham reuniões e negociações, né? E às vezes as pessoas não conseguiam voltar no mesmo dia, então sempre tinha uma maneira de hospedar por pouco tempo. Então esses quartos são minúsculos, cabe uma cama aqui entaladinha, assim, ó. E não tem janela, não tem nada. São as alcovas. Os segredos de alcova. Isso mesmo. O pessoal diz que tem muito relação também com... Até para ele não circular na parte privada da casa, então a gente consegue fazer, né, essa parte inicial aí, a parte social. A parte da visita, ele não acessa... A parte de visita, e aí ele não acessa a parte íntima, onde ficariam, da família. Da família, as jovens e não sei o que. As meninas, isso aí. Isso. Então, essa aqui é uma parte social da casa, comercial. E tá vendo que essas paredinhas internas são bem fininhas e elas têm umas espessuras diferenciadas também, né? Então não tem uma perfeição, um acabamento, uma mais grossinha, uma mais fininha. Então o levantamento no restauro, ele funciona dessa maneira, ele vai ser do jeito que é, tortinho, né? Não tem uma base de desenho sólida. Muito bem. Então aqui estão a carinha da casa, o jardim interno, os quartos têm sempre vista para esse pátio interno, onde tinha um jardim de roseiras, né? Aqui já é os fundos, estão vendo que aqui não tem eras mesmo, eu falei que tinha pouca era, na verdade não tem nenhuma. Aqui já são esses anexos construídos ao longo do tempo, um bambuzal, não sei se vocês já viram em algum lugar, um jardim de bambu assim que túnel. Isso eu já vi em outros jardins por aí afora. Isso era uma moda que ocorria, assim, que um jeito de fazer um passeio coberto, descoberto, muito legal, muito interessante. E que a Eufrásia manda construir.
E aí, Gisele, é legal também observar na foto maior aí o caimento central, né? O piso pé de moleque com caimento central para fazer a canaleta de captação de água, né? Isso, ele não é plano, né? Cai É, para é. cá, cai para cá. Muito bem. Dentro da casa, alguns ambientes. Então, apesar dela ser de uma técnica rudimentar e muito simplória, né? Vamos dizer que a casa de taipa é a famosa casa de pau a pique também. Então, a casa do caboclo, a casa muito humildezinha lá do campo, tinha a mesma técnica construtiva, exceto pelos acabamentos refinados que essas casas dos barões do café continham. Por exemplo, olha que legal esse tecido de veludo, brocado, né? Então, eles tinham um refinamento, um requinte digno dos palacetes da capital. Tá vendo? Tem um piano maravilhoso, as cortinas de seda, de veludo. Aqui, essa sala de jantar é muito linda, tem todas as louças da casa, com os monogramas da família, uns acabamentos muito nobres. Ou seja, estava no interior, né? Ah, Léo, é de 2008, olha só, menti, não é 2007, agora que eu vi na foto. O que é 22, dormindo? 22 de As fevereiro fotos? de Ah, 2008. Uhum. aí. É. Não, mas a gente deve, não sei, se a gente fez isso em 2007 ou 2008. No fim foi 8 mesmo. A gente vai ter o acabamento, o refinamento dos palacetes do Rio de Janeiro. Mesmo porque essas famílias nobres dos barões do café tinham um relacionamento com o imperador, né? Diziam lá naqueles documentos que o Conde de, né, o marido da princesa Isabel, tocava piano nos saraus aqui dessa casa. Coisa chique, ó. Habitante do Guanabara, né? Dono do Ah, Palácio Guanabara. exatamente. Atenção, aqui a alcova com a sua caminha, a circulação interna, o vestíbulo, a reserva técnica. Esse nome todo mundo me pergunta aqui, ó, já vou explicar. A circulação dos quartos e uma parte da cozinha. Reserva técnica é um ambiente que os museus destinam para a troca do acervo, sabe? É uma sala onde você vai ter uma exposição, coloca ali, remaneja os móveis, retira, põe. É uma área de escape dos museus, assim, para que eles possam ter algum tipo de variedade nas exposições. Aqui tem uma lona preta na cobertura, provavelmente houve ali uma infiltração importante e eles protegeram. Aqui é muito importante em todo projeto de restauro a gente entender como que foram construídos. Então, isso que eu contei. A gente vai descobrir isso em correspondências, em cartas, né? Eu lembro-me que num outro projeto a gente achou uma cartinha de um neto para o vovô falando: eu me lembro quando a gente brincava no laguinho. Então, assim, na carta de uma bibliografia, a gente vem a descobrir que tinha um laguinho na casa. E a gente vai lá, opa, era aqui. Então, essa junção de história e documento vão compondo as situações, dando data e dando forma ao projeto, às vezes. Então, está aqui uma cronologia, né? De quando as coisas foram construídas, quando foram substituídas, quando que teve reforma, né? Então, isso é super importante para a gente saber a época que as coisas aconteceram e até identificar melhor as patologias, né? Aqui prossegue, quando foi substituído isso, substituído aquilo. Houve algum diário, provavelmente no escritório técnico, que nos deu esses dados. Então, isso é super importante. É a gente fazer uma diagramação disso, assim, uma leitura muito fácil. E a planta do museu hoje, ele não tem a configuração mais de casa, logicamente, e ele recebe uma outra utilização, né? Ele vai ter sala de jantar, os quartos eles acomodaram com o mobiliário que era possível. Então, o quarto de vestidos, a gente não sabe se era mesmo quarto de vestido, mas hoje eles chamam assim. Então, hoje, como está? Layout atual do museu. Como é que o museu se apropriou dos espaços e tornou isso uma ocupação? E tá? sem banheiro, né, Gisele? A casa principal. Tudo isso, banheiro era um mero detalhe naquela época, certo?
Não Você vê tinha que aqui banheiro. ele tá externo à casa, né? Exatamente. É, Ele está num puxadinho daqueles anexos que foram é. feitos depois. Mas olha só as proporções, né? A sala de jantar tem 68 metros quadrados aqui, olha que grande, né? Biblioteca, quarto de Eufrásia, e vai indo, né? As ovas. Também, assim, teoricamente, essa sala de jantar aí, se a gente parar para pensar um pouquinho, quer dizer, por mais que seja gigante essa mesa aí, a gente não pode ter certeza que ela funcionava, porque você não receberia a pessoa depois de circular a sua casa inteira. Então a gente fecharia esse salão no 24 aqui, talvez, né, que é onde está o piano, funcionaria talvez, ou no 25 seria onde funcionaria esse jantar, né? Social. Eu Né? acredito também. Eles transferiram para lá depois por conta do museu, Exatamente, para do poder botar museu. em exposição. Isso mesmo. Essa ocupação do museu não significa que era a ocupação original da casa, mas eles vão dando uma leitura, pelo menos, de como os objetos, ou como na época seriam acomodadas as coisas, poderiam existir. Mas eu também acredito, Léo, que ele tinha outro tipo de Uma ocupação. configuração de baile aí, no caso. É, Né? tipo, reserva técnica não existia, né? Eu já nem É, sei o que era é, essa coisa. Provavelmente era algum quarto, aqueles quartos que se comunicavam com o quartinho do bebê, né? exatamente. Que existiam. Por experiência, a gente, quando vai fazendo uma casa, outra casa na mesma época, a gente acaba somando as informações e já sacando, né? Como que era a utilização. Por analogia, né? Por obras similares na mesma época. E algumas imagens dos objetos que a gente pode chamar de bens integrados ou acervo do museu, né? Então, esse piano, eu não me lembro mais, mas ele era de uma raridade, que só tinham 2 no mundo. Eu Era uma também. peça, assim, super exclusiva, eles tinham um ciúme danado desse piano. O que faz pensar que os objetos, né, os bens integrados, às vezes eles tomam um vulto que fazem com que se proteja. Eu já vi, por exemplo, ações do Ministério Público, acho que em Salvador, por conta de um piano. O piano era mais importante que a casa e estava sendo deteriorado por xilófagos. Então, existem coisas assim. Às vezes o acervo toma conta do objeto principal, né? A biblioteca do Teixeira Leite era também outra coisa impressionante, né? Tinha livros absurdamente, e é um problema de conservação para eles, porque vamos dizer que a conservação do acervo de um museu é um assunto muito sério, né? Porque ele é eternamente atacado por cupins, por insetos, por tantas coisas. Então, havia um problema de conservação assim muito grave aqui. Se a gente pensar em museu climatizado, né? Tem essas situações todas de acervo técnico que aí passava longe. É uma casa, assim, a grosso modo, no meio do mato, feito de pedra e barro, entendeu? Então era toda de madeira, né? Revestida de madeira, então era bem complicado, assim, a manutenção das coisas estarem lá é bem complicado, né? Completamente, porque assim, outros museus que são mais centrais, exatamente, eles tiveram condições de se transformar em museu, né? E uma das primeiras coisas que se faz é climatizar e proteger as peças e controlar, né, a umidade, as condições de temperatura, tudo certinho. E aqui não, né? Então tudo estava se deteriorando, assim, a gente ficou meio preocupado. Então, esse aqui é um sapatinho da Eufrásia, porque a gente achou muito bonitinho. Aquela meninada pirou quando viu as coisas da Eufrásia. Eu lembro-me muito bem disso. Os papéis e paredes estavam todos deteriorados. Aqui era uma pintura parietal completamente desbotada, né? Nós fizemos um projeto à parte só dessa pintura. E aqui era um dos trajes da Eufrásia que eles expõem e circulam as roupas da Eufrásia numa das salinhas do museu. Aqui os detalhes ornamentais que tinham na casa. Então, eles tinham essa pinturinha muito bacaninha que remete à folhinha do café e que, se a gente observou depois, com muito mais cautela num projeto específico, vimos que ele já teria sido folhado a ouro, mas com o tempo foi raspado, foi se diluindo isso e ficou desbotado. Mas eram todas as folhas das portas eram decoradas.
aqui algumas imagens das patologias que a gente encontrou. Aqui eu coloquei palavras-chave assim, de tudo que a gente achou: contaminação, perda de elementos, manchas, inserção de argamassas, descolamentos. A gente achou de tudo. A casa tinha todas as deteriorações possíveis e que a gente depois, no projeto, vai filtrar isso para ver se isso é objeto, sim, de um futuro restauro ou é só uma patologia inerente, assim, que não teria como existir. Que não existir com uma casa, como o Leonardo falou, né? No meio do mato, coberta por eras, tendo como técnica principal terra crua. Certo? E, então, assim, essa é a situação da casa, né? Ela nunca teve um acabamentinho muito refinado, muito retilíneo, ela é muito rústica, rudimentar. Quem vê por fora não imagina a riqueza do seu conteúdo, que ela foi de uma nobreza, assim, de uma época ímpar. Super legal. O telhado. Aqui. Mas isso tudo foi desenhado. Aqui estão nos nossos desenhos todas as patologias que a gente encontrou. Aí a questão da era, né? Porque quando ela passa dessa primeira camada do cal, ela encontra o barro, porque o revestimento ele é caiado, né? E o cal o pessoal usa para matar planta, né? Essas coisas assim. O cal ele queima, né? Você não consegue botar um cal virgem na mão. Que ele queima todo. Então, quando ela passa essa primeira camada, ela chega no barro, e aí começa a patologia da casa. E assim, a gente, por fora, o olhar leigo, ele olha e acha que ela está bonitinha, arrumada, tal, toda no brinco, a erazinha bem podada, mas as patologias, a gente, com o olhar técnico, a gente começa a mensurar o tamanho dos danos que ele causa, né? São aquelas patologias praticamente invisíveis ao olhar leigo, e assim, com o olhar técnico da Gisele e das pessoas envolvidas no processo, que a gente consegue ver o quanto que aparentemente a beleza está aí, mas tem de danos para serem trabalhados e levantados. E o quanto que isso representa um risco para a saúde da edificação, né? O risco invisível, né? Podia não ter. Tem partes que está tudo bem, está ali, está estável, né? E tem coisas que a gente está vendo que está evoluindo, né? Então a gente foi observando minuciosamente cada detalhe. Aqui tua mão, Leonardo. Me roubaram essa lapiseira. Te roubaram? Não foi lá, não. Mas é Rio de Janeiro, né? Vocês conhecem como é que é a fama daqui. O negócio não é fácil. Não, mas ela estava muito feia. Ela tinha... Enfim, mas ela era uma bela escala aqui para as tuas patologias. É uma maneira da gente dar escala na foto, né? Então, tá vendo essas rachaduras o tempo todo? Ela tinha problemas gravíssimos da argamassa ter sido atacada externamente pela era. Isso se refletiu em danos muito importantes na parte interna. E o que acontece? Né? Vai entrando água, vai minando água e vira aquela coisa que a gente sabe. E a madeira, né? A estrutura toda de madeira e estilosa do né? Cupim, vão comendo. Né? Cupim gosta de madeira. Olha a lapiseira de novo. Bonita. Só rindo mesmo, eu tinha me esquecido de você. Bom, aqui os papéis de parede, como que eles estão se comportando, algumas intervenções que a gente já observou que foram, a gente chama de vulgares, assim, mas que foram brutalmente uma tentativa de resolver, mas olha só para isso, né? Então, assim, isso vai ser balanceado depois e ver o quanto se iria restaurar, mas a gente vai apontar no nosso desenho todos os problemas, né? O papel está descolado já, né? Como é que faz isso? Já tem umidade atacando por trás. E existe esse papel ainda? Quem que faz? Quem fabrica? Como é que coloca isso novamente? Então, isso é um problema que vai levar a decisões mais tarde no projeto. Tá certo? Olha só as paredes internas. Nossa, Leonardo, estava feia essa casa mesmo. Quando olha com carinho, a gente consegue perceber essa... Meu Deus, olha aqui, esse aqui era o quarto do vestido da Eufrásia. Eu lembro-me muito bem, porque essa peça me interessou especialmente no projeto, porque ela era das partes mais úmidas da casa, e justamente ali, a diretora do museu colocou
umas peças importantes da indumentária de tecido. Aqui o piso. Estava feioso também, né? O forro. A cobertura, aqui a gente pode observar bem já essas partes comidinhas. Isso nós tivemos também um projeto, como se fosse um detalhe, um projeto arquitetônico que a gente ia chamar de detalhe. A gente vai detalhar a cobertura, num projetinho à parte, as esquadrias, os elementos decorativos. Então, a gente vai ter um projeto geral dessa análise por partes da edificação e depois a gente vai detalhar especificamente essas 3 coisas. Mas é para ver as condições, né, que estava a cobertura, porque vamos combinar que normalmente toda edificação antiga vai vir muitos problemas por umidade descendente. Então, se a cobertura está com problema, parou tudo, né? Vamos primeiro salvar e deixar de que entre a água da chuva. E aí a gente vê as próteses, as versões, o que já fora feito, se está bem feito, como é que está se comportando. Os detalhes, né? Olha só, uma parte super podrinha. E assim vai indo. E assim vai indo, e a gente acaba propondo uma readequação espacial, né? Onde a gente verifica aqui uma possibilidade de outras atividades. Isso tudo vai ter uma determinação, inclusive, da gestão do museu, né? O que eles queriam que fizesse, o que a gente poderia propor. Então, no nosso projeto, além dessas patologias e da proposta de tratamento, a gente acabou solicitando ou mudando alguns usos dos ambientes. Aqui só um detalhe, assim, preciso até melhorar essa imagem, do mapeamento de danos, como que ele ficou. Lembra disso, Léo? Uhum. Assim, a gente considerando, isso aqui, se eu não me engano, é a era, a gente está considerando a invasão. Esse verdinho todo era. A era como... E aí as manchas de umidade, algumas trincas e fissuras, então é mais isso aí. Mas é um dos mapeamentos mais marcados que eu já vi. Assim, umidade ascendente, né? Eu acho que nós nunca fizemos um com tantas patologias conjugadas assim. A casa estava detonada. Mais de perto aqui dá para ver de todas as fissurinhas. Isso tudo vai ter uma legenda do tipo de dano que a gente encontrou. Aqui uma parte interna. E aí a gente, por exemplo, tinha o... Léo, a gente não está te ouvindo. Você sumiu? Alô? Bom. Foi? Acho que ele travou. Achei você de novo. Pode falar, desculpa. Não estava travado. Eu dei um golpe aqui. Mas aí, lá no... Aquela última... Tá ouvindo? Tô. O último slide aí, isso, a gente fazia muito era percussão, porque às vezes você consegue ver a parede íntegra, mas aí a gente, por percussão, a gente percebe o desplacamento dessa última camada de fechamento da alvenaria, né? Isso, então, das argamassas que estão soltando. Das argamassas do reboco, isso. Isso aí. Que a gente só consegue ver com percussão. Percussão, então, exatamente. Vai fazendo um toque-toque em cada pedacinho, tentando mapear onde é que está solto. Então, é aquela patologia invisível, que só a gente com a olho nu não consegue... Mas olha que belezinha o detalhe da fechadurinha da janela. Isso que é projeto de restauro. Não é? É um capricho. Muito bem. Agora chegou uma boa hora. Esse dedo aí é meu, provavelmente. Eu fiquei pensando nessa casa detonada, tudo bem, tudo certo, mas alguma voz deve ter soprado no meu ouvido e eu fui lá fuçar nos vestidos da Eufrásia, porque não me contive. E daí, quando eu vi essa assinatura, eu achei estranha e fui pesquisar. E aí eu descobri que era do costureiro muito famoso, chamado Charles Worth. E daí
abriu nesse momento um outro arquivo, assim, sabe? Uma outra coisa que atropelou o projeto de restauro, onde eu descobri que a Eufrásia, quando vai morar em Paris, ela conhece esse costureiro, que foi assim o papa da alta costura. Foi ele que inventou no mundo que a alta costura deveria ser assinada, né? Então, ele é um dos grandes mestres da alta costura, e ela, quando vai morar em Paris, vai encomendar vestidos desse costureiro inglês, assim como a mulher do Napoleão. Então, assim, ela vivia, né, depois que ela sai lá de Vassoura, ela se muda, e aí a gente para tudo, fomos estudar como que foi a vida dela. Então tá bom, então essa casa, então o que aconteceu? E o que esses vestidos estão fazendo aqui? Então, quando a gente foi informado que tinham 16 vestidos dessa criação na casa, eu falei, nossa, mas que coisa estranha, todos esses vestidos. Incrível, né? Porque a gente teve acesso, acho que até não deveria ter tido. E a gente, inclusive, vai descobrir os vestidos da irmã, né? Eu cheguei até a pachorra de olhar o vestido e descobri que a irmã tinha uma deformidade na coluna, porque os vestidos tinham um desenho diferenciado, assim, que acompanhava a curvatura. Então, ela sofria de lordose. E a gente vai ver que a Eufrásia, quando sai da casa e vai morar na França com a irmã, ela não quis ser assim uma dondoca, sei lá, ficar lá comprando vestido. Ela sai de Vassouras com uma condição financeira muito boa, pai muito milionário, muito rico. Ela vai embora para a França, compra um palacete, vai morar com a sua irmã, porque ela havia se desiludido no romance com Joaquim Nabuco, que era um jovem promissor, mas que ambos de famílias que, né, contrárias a ideologia escravocrata, ela escravocrata, Joaquim Nabuco, um abolicionista famoso. Não deu certo esse casamento, e então fica toda uma história de troca de correspondências, e ela nunca se casou por conta disso. Vai morar em Paris, e ela vai trabalhar. Ela se cansa dessa mesmice, dessa vida de nada, e ela vira ela vai aplicar na Bolsa de Valores do México, ela vira uma grande investidora. Então, a fortuna que o pai lhe deixou de herança, ela multiplica muitas vezes, porque ela era muito hábil nos negócios, e ela fez uma fortuna maior ainda que a do pai, morando na França. Foi por isso que eu descobri, porque daí eu descobri que um vestido desse homem, desse sujeito, havia sido leiloado no ano de 2001, por sei lá quantos $1.000, era um absurdo. Era assim, o Metropolitan Museum de Nova York tinha um vestido do Charles Worth, né? Aqui, ó, 101.000 pounds, né? Alguma coisa parecida. E a Eufrásia tinha 16, foi lá na casa da Era. Então eu pensei, meu Deus, se o vestido dele está lá no Museu de Nova York, aqui tem 16, a gente descobre que a casa tem uma coleção que estava sendo subjugada, subutilizada, mal conservada, né? Então, a gente propôs que o museu cuidasse melhor das coisas de Eufrásia, né? Que ele podia... a conservação dele era complicada, né? O certo era retirar toda aquela era, e o museu teria, acho que mudar de nome, para falar a verdade, mas que ele era velhinho, mas que a melhor coisa que a gente poderia fazer naquele momento era, no mínimo, propor ao IFAM que essa coleção de Eufrásia fosse retirada, e a gente propôs um anexo no museu que não estava previsto, que ninguém pediu isso para a gente, mas a gente desenhou ali um museu da moda, onde se retirassem os vestidos de Eufrásia e fossem reposicionados para que fossem muito melhor conservados que nessa sala cheia de umidade. Tá? Então, é isso que eu coloco aqui, que ela teve um gosto pela moda, certamente, mas ela tinha um potencial de vida financeira e de mulher de negócios, assim, que foi ímpar, assim, que nunca se soube na história do Brasil uma pessoa, assim, uma personalidade como a dela. E aí a gente propôs, tinha os sapatinhos, que eram
muito bonitinhos, tinham mais ou menos uns 12 centímetros, o pezinho da Eufrásia era desse tamanho, mais ou menos. E aí a gente desenha um anexo, porque a gente vê que tem terreno para isso, tem potencial, que o museu é uma casa que estava hiper deteriorado, mas que ele não deveria continuar os seus dias deteriorando sua indumentária, que era valiosíssima, né? Chegamos a calcular, ali valia muito mais do que os outros bens daquela casa. E propusemos aqui, numa parte do anexo, numa parte do terreno, desculpem, uma pequena construção, onde a gente deveria desenhar um novo museu com as coisas de Eufrásia. Mais ou menos isso, na época, era uma ideia meio clean, assim, mas acho que estava de bom tamanho. Era interessantíssimo o projeto, muito bonitinho, que certamente não construíram, né, Léo? Então, por que você entrou com essa história ontem para mim? E assim, você não sabia. Aí a cabeça vem rodando as informações que eu tenho. Então, assim, eu acho que construíram um anexo lá. Não sei se esse ou não sei qual anexo. Mas, assim, independente de... Acho que o barato para o pessoal aí entender que, assim, o anexo, geralmente, a gente tem que pensar em como fazer ele não ser conflitante com o prédio principal, né? E ele ser, sim, algo a somar. E aí, onde a gente pensou, tem um desnível, né? A casa está no nível acima, e aqui é uma murada, né? Eu estou apontando aqui como se vocês estivessem vendo, mas aqui, tem a casa é no nível, e embaixo tem uma murada que dá para aquele bambuzal que a gente viu lá anteriormente. Então, esse anexo, quem chega pela frente, ele é quase imperceptível, entendeu? Exatamente. Acho que a gente tem um bem tombado e tem que zelar por ele, e não é por isso que a gente não pode evoluir com outras ideias nesse bem. Acho que essa que é a grande... o acesso é aqui, aquele portal que a gente mostrou, né? E ele ficaria por aqui, assim, muito discretinho, exatamente. Aí a gente gostava muito de desenhar e ficou viajando, fizemos até uma logomarca para o museu. Eu gosto, não sei por que a gente fez isso, é coisa da minha cabeça, porque eu acho que eu não gostaria de desperdiçar aquele ornamentinho que a gente viu nas janelas. Lembra que eu mostrei para vocês aquela folhinha de café? E a gente, com isso, encantou os diretores e tentou fazer. Eu fui em Paris uma vez, meu cabelo marrom ainda, achei o Palacete de Eufrásia. Não me contive. É aqui, na Champs-Élysées, onde hoje esse palacete inteirinho é a loja da Louis Vuitton, daquela bolsa chique. E é na frente da Casa do Santos Dumont. Do outro lado da rua, aqui, hoje a Casa do Santos Dumont é uma loja da Apple, uma Apple Store bonitona. Eles eram vizinhos e contemporâneos, então deviam se conhecer. Curiosidades. Deixa eu terminar aqui para ver vocês de novo. Ai, que bom. É tão ruim ficar apresentando sem ver as pessoas. E é isso, gente. Foi uma aventura, não foi um projeto de restauro, não é? Porque a gente pirou, teve gente que desenhou aqueles vestidos. Esse projeto é interessantíssimo, imenso. Nunca tive coragem de imprimir ele de novo, porque ia, sei lá, ia dar uma pilha de 1 metro de altura, de tanto que a gente produziu de informação, de detalhes. E por aí. Podem ligar seus microfones aí e conversar com a gente. Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Então, agora é o seguinte. Oi? Acho que eu escutei alguém. Oi, Débora. Oi, professor, tudo bem? Tudo. Oi, Leonardo. Gostou? Gostei bastante da apresentação e eu fiquei assim, curiosa a respeito da questão dos banheiros na casa nessa época. Eu gostaria que vocês me contassem para a gente como é que era a questão do banheiro. Eles tinham que sair da casa para... Vou deixar essa pergunta para o Leonardo, que ele adora responder. Como funcionava, Léo? Não, assim, o lote urbano, antigamente, geralmente ele funcionava dessa maneira. Você entrava, você tinha a recepção, a parte social, e aí você criava
aqui no Rio ou Recife, essa parte, geralmente o pessoal trabalha muito com sobradinho, né? Então, geralmente funcionava embaixo uma loja, você subia uma escada, ou embaixo tinha uma loja ou alguma situação que era aberta ao público, e atrás ou em cima a parte privada. E aí existia, como eram lotes compridos, existia uma área externa aberta, um anexo e a famosa casinha lá atrás, né? Era um processo de casinha. No Mas caso... essa casa é antes da casinha, Léo. Que essa casa? casa é da época do Pinico. Então... A casa da Era. Aí ali no caso era você vê o bloco principal, né, com aquele pátio interno, que aí você esqueceu de contar a nossa aventura do pátio interno. Aquela do osso de galinha? Osso, uma grande prospecção arqueológica. Ah, desculpe. Mas aí você tem aquela casa, né, com aquele pátio central, e depois eles constroem, quer dizer, na época era escravo, então você fazia as suas necessidades no pinico, o escravo ia lá e tirava, jogava fora lá no meio do mato, onde fosse. E aí eles criaram um anexo em L ali, onde hoje em dia tem uma cozinha, ou funcionou depois uma cozinha e o banheirinho, eles tiveram 2 banheirinhos. Fizeram não consigo linkar a data exata dessa cozinha, desses dois banheirinhos em relação à cozinha. Não sei se a Gisele tem essa aí na memória, mas eu não consigo linkar. Mas é mais ou menos assim que funcionava. Era sempre externo, porque tinha alguém que jogava fora. No Rio, teve até um decreto que não se podia jogar mais nada, o colhimento das águas, né? Quando começou a entrar as calhas, platibandas, essas coisas, que o pessoal fazia necessidade, jogava pela janela, né? Chegava a esse ponto de insanidade, né? Quando já tinha os escravos de casa e tinha os escravos de rua, né? Então jogava na rua. E aí surgiu um decreto, que aí quando vem a história de esconder telhado, platibando, e aí consegue fazer a captação das águas da chuva e desses dejetos que passaram a ser proibidos de ser jogados na rua. Depois da vinda da corte, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que sim, mas ali, veja que a Eufrá, ela vai morar em Paris e deixa a casa. Em Paris, certamente que tinha algum tipo de banheiro naquele predinho. E ela volta em 1900, mais ou menos, na abolição da escravatura para o Rio de Janeiro, com a sua escrava Cecília, sua amiga querida. Ela deixa toda a sua herança para os mendigos, para os pobres, para os escravos, para a cidade. Ela foi uma lindinha. Deixa o meu colar de pérolas para minha escrava Cecília. Lembro de ter lido isso até no inventário da Eufrásia. E aí, Léo, ela vem morar na casa da Era antes de morrer, sem energia elétrica e sem banheiro. O banheiro é posterior. Aí eu já... Então, ela continua usando o pinico. Imagina que maluca, né? Daí, depois, ela tem um apartamento em Copacabana, muito velhinha, aos 80 anos. Ela mora há pouco tempo. Ela fica em Copacabana e vai morrer mais central, assim. Então, ela teve uma história, assim, que passou muito, né? Foi a época do Império, a abolição, ela viu, assim, uma modificação na história do Brasil enorme. E os banheiros foram feitos depois mesmo, era essa coisa do pinico, né? Então, tinham pinicos famosos e belos, eu acho que lá na casa tinha algum pinico. Eu lembro de uma coisa pior que o pinico que tinha na sala de visita, que era a famosa escarradeira. Você aquilo que a gente chega nos lugares, que vê aquela caixinha de areia, que acha que é para jogar guimba de cigarro, aquilo ali era para isso, era para cuspir. Não, só depois que a gente entende as coisas. É isso aí. Então, o banheiro é uma coisa que a gente se assusta. Como assim? Mas as pessoas demoraram muito tempo para ter banheiro dentro de casa. Mesmo sendo milionária, como Eufrásia, não estava nem aí. Tinha uma coisa de deixar para a igreja também, para convento, não tinha? Deixou toda a fortuna. Né? Ela deixou para uma parte de caridade, porque tinha uma instituição de umas freiras ali em era um negócio desse, E ela destina uma parte do testamento para que se crie uma escola de medicina, um hospital, uma escola de medicina, e deixa dinheiro para manter esse hospital durante 100 anos. Atenção, 100 anos. Só que depois que ela morre, as coisas mudam de figura, essa fortuna foi desaparecendo, e é isso que até eu mandei um link para vocês, tem uma crítica na revista Piauí, que
o Léo falou da bola de ouro, né? A revista fala que foi como se um meteoro de ouro caísse em Vassouras, né? Hoje, nas palavras de hoje, a Eufrásia seria uma bilionária brasileira, que ela fez fortuna, só parte de uma fortuna, mas ela aumenta muito com essa coisa dela ser uma grande investidora na Bolsa de Valores, nas bolsas de café de Nova York, do México, não sei de onde. Ela é muito esperta. E ela deixa essa fortuna, no final do testamento ainda diz, e isso eu deixo para os mendigos de Paris. Não tinha mais para quem dar o dinheiro, ela deixa um restinho ainda para os mendigos da França. E politicamente esse dinheiro sumiu todo, né? Porque ele faz uma conta, alguém maluco fez uma conta como se uma bola de 2 mil quilos de ouro naquela época caísse na cidade de Vassouras. Hoje seria, talvez não fosse transformado em ouro, esse dinheiro seria maior. E não aconteceu isso, não durou 100 anos, coisa nenhuma, né? A família apareceu e levou embora muitas coisas, sumiu objetos, joias. Então, mudou de figura todo esse destino que ela tinha dado para sua fortuna. E ela deixa aquela casa com todos os pertences e pede para ser transformada em museu, deixa todas as louças, as coisas e solicita, né, que essa instituição a quem ela doou a casa, que era essa coisa das freiras na época, depois é que é passado para o IFAM, tomasse conta de todo esse acervo dos bens integrados da casa. Mas era muito legal a história, não é? Infelizmente não casou com Kim Casobello, mas, né, morreu solteira, né, não teve herdeiros. Francisca Bernardina morre na França e ela volta sozinha para o Brasil. Mais alguma pergunta? Eu. Vamos Oi, lá, prof. Rebeca. Oi. Teve uma parte que vocês estavam comentando sobre a taipa de pilão, casa de pau a pique. O Leonardo até comentou que era a cal, né, que revestia. E acho que essa parte eu nunca tinha parado para pensar como é que funciona o revestimento desse tipo de construção. E parando, tipo, se a gente entrar num lugar e como é que a gente faz esse diagnóstico, tipo, essa casa de pau a pique, coisas assim. Olha, pela época você vai saber a tecnologia, né? Por exemplo, em 1836 não tinha concreto, não tinha tijolo. A gente sabe porque não tinha. Então, a tecnologia da arquitetura, ela é fiel à sua época. Então, pela época, você já sabe que tipo de técnica poderia ser. Podia ser pedra e cal, como nas construções mineiras. Mas pela espessura da parede, você já imagina que vai ser taipa. Outra coisa na prospecção, se você dá uma raspadinha, uma cutucadinha, eles falam, nossa, o que você vai encontrar? Gravetos de madeira e terra craqueladinha. Então, eu não sei se você já estudou isso, como que faz taipa. Né? Você vai estudar na história da arquitetura, se você não estudou. Bom, é o tataravô do Del, né? É uma massa com uma estruturinha de madeira, né, que vai se criando de mão. Como é que você chamou, Leonardo? Taipa Supapo. É isso mesmo, porque você joga assim, né? A terra moldada, normalmente misturada ali com uma argamassa feita de cocô de vaca, provavelmente, né? Uma liga colante. E aí, depois isso vai receber um tratamento de acabamento, que é a famosa pasta de cal. A cal E é sempre essa? Sempre. Geralmente era sempre essa. Sempre, nós não tínhamos outra coisa para se revestir as edificações. Ou era pedra, que daí é pedra, pronto, né? Ou quando a pedra não tinha um acabamento legal, fazia uma pasta de cal e vai revestindo e ela impermeabiliza. E o cal é um pesticida, igual o Leonardo falou, ele vai proteger de insetos e de deterioração biológica, né? Por exemplo. E aí a cal, né? É feminino, a gente pode colorir, né? Então, às vezes vai ter, como na casa dela, ela era amarelinha, né? Quando você coloca pigmento, ele vai formar uma reação química ali, vai ficar sempre colorido, como eram feitos os afrescos, as pinturas. Ele desbota, mas não perde a cor. A cor vai ele não desplaca, né? Ele vai entrando, ele vai puxando. É uma reação química, chama carbonatação. Entendi. Obrigada.
De nada. Professora, e como se dá a coloração desse cal? Que substâncias são utilizadas? Pigmento? Pigmentos. É um pozinho colorido. No Brasil, a gente tinha pigmentos naturais, acho que a partir do século XIX, né? Tinha algum pigmento. Mas antes vinha importados. Os pigmentos são aqueles pozinhos coloridos que tingem qualquer coisa. São a base do tingimento, tingir roupa, né? Então, você mistura aquele pó no suporte, que pode ser a cal, algum líquido, alguma coisa que vai tingir. Ou no cimento, por exemplo, mais tarde, a gente usava o famoso pó xadrez. Pó xadrez, Pó xadrez que tinha 3 cores só, né? Vermelho, amarelo e preto. Mas, nos outros países tinha outras cores, então a gente às vezes tinha algum pigmento entradinho, às vezes apareciam pigmentos de outras colorações. Mas no Brasil é muito comum. É mineral, né? É um mineral. Tanto que mineral. A gente tem a tinta, acho que essa é a pergunta, né? É uma base mineral, as tintas são feitas à base mineral. Aqui tinha a história dos aglomerantes, né? Gema de ovo, óleo de baleia, essas lendas aí que a gente... Não, é que na pintura, depois assim, numa escala menor, em pinturas de tela, de objetos, daí o pigmento ele vai ter uma outra propriedade, até de melhor qualidade, e os aglutinantes, os adesivos, podem ser feitos de ovo, né? Depois... Aí vem a história de Portugal ter tanto doce de uva, porque o pessoal tirava a clara para fazer os aglomerantes das tintas e ficava a gema para não desperdiçar, eles faziam doce, inventavam doce. Quindinzinho. Clara de ovo não deixa de ser um adesivo. É verdade. Então, mas serviu mais para as pinturas, assim. Agora, na construção civil, assim, a cal e o pigmento fazem reação química. O que a gente faz geralmente é usar... a gente deixa a cal hidratando e aí faz a ponte com a água do cal e depois vem revestindo com cal, com a pasta de cal e aí selando com a cal... Já a pasta peneirada fininha para fazer esse acabamento aí pigmentado ou não. É super legal, barato e bacana. Deviam usar mais até. Eu acho bem legal pintar com cal. Não, ele funciona que acho que aí a Gisele pode falar até bem disso aí, que ele funciona também, ele é impermeabilizante, mas ele deixa transpirar. Transpirar, então, a água que sobe, o cal consegue deixar a água sair. Ao contrário de um revestimento plástico, que seja... Acrílicos, as outras tintas vão impermeabilizando e deixando... Fazem um filme, É uma técnica bem legal. Aqui em Curitiba, eu usei na Igrejinha da Glória, não sei se algum de vocês foi visitar na época das obras, a gente fez um revestimento externo com cal e pigmento. Ficou super bacana, mas daí, lógico, hoje em dia a gente já tem uma gama de pigmentos de muitas cores, então... a gente escolheu uma cor diferente, não ficou só nas 3 cores antigas. Mais alguém, senhores? Tudo bem? Leonardo, eu adorei vê-lo e saber que você está aí no Rio de Janeiro, firme e forte. Esperamos que você venha nos visitar aqui um dia. E quando quiser contar alguma história de uma obra para a gente, seja muito bem-vindo. Tá bom, obrigado pela oportunidade. Né? Quando precisar, me chama com antecedência para eu poder dar uma lida, atualizar a memória. Para poder estudar? Para poder estudar. Que é bom. Para não passar vergonha. Tá. Mas é isso, estamos aí no corona, né? Trancado dentro de casa, vendo o que a vida guarda para gente. Obrigado para vocês todos aí, desculpa qualquer coisa, brincadeira, e o microfone também não foi culpa minha, não. É tecnologia. Tá tudo certo, Léo, a gente adorou. E logo a gente pode fazer outra. Você trabalhou com a gente em umas obras incríveis, a gente pode inventar alguma aí para passar para o pessoal, de repente, de uma outra tipologia. Talvez a casa do Benjamin Constant, que era muito interessante, né? Tem várias coisas legais. Tem várias coisas legais.
Tem E assim, o pessoal que está entrando agora é entender. Assim, acho que a lição número 1 é você entender o espaço que você está entrando. Você tem que primeiro ir no lugar, sentir o lugar, entender o espaço que você está entrando, para respeitar. A ideia do restauro é respeitar, é saber que você está fazendo parte de passar o bastão. Então, a pessoa que está naquele momento ali é momentâneo, o bem continua. Então, você só está fazendo como a coisa acontecer para passar para uma outra pessoa tomar conta. Acho que essa é a ideia do restauro, é o respeito, princípio de tudo. Falei certo, chefe? Falou lindo. Eu espero que você prossiga nessa vida do restauro, porque você fala com muita propriedade. Eu acho que você gosta dessa coisa, já me convenceu. E tomara que melhore a situação do Rio de Janeiro, que eu sempre penso assim que não merecia isso. Eu acho que todos os belos da humanidade acabam sendo maltratados, como o Rio de Janeiro, né? Tão lindo, com tantas obras maravilhosas, meu Deus do céu. E nós esperamos um dia visitá-lo. Você é um excelente guia, sabe lugares incríveis, onde tem umas comidas incríveis, onde, por exemplo, tinha o filé Oswaldo Aranha, inventado pelo Oswaldo Aranha, lembra-se? Lembro. Confeitarias e cafezinhos, nós queremos tudo nesse com você, naqueles becos, assim. E aquele lugar que a gente comia picanha na Rua do Sapateiro, lembra? Eu lembro. Não, acho que lá eles não vão querer ir. Eu lembro. Eles não vão querer, mas eu curto, eu acho que dá para ir. Eu posso levar. Tinha também um restaurante chinês de uma fila única de mesas, assim. Tinha, o X se aposentou, ele se aposentou. Ai, mas não existe mais o restaurante? Existe restaurante, mas... Não tem mais aquele charme. Não tem. Tem o cheiro continua. O charme é que ele mesmo traduziu o cardápio. A gente adorava ir lá só para ler. Não era? É que ele fazia o cardápio em chinês, aí você pagava o que ele botava ali, você não estava nem aí. E era um futão de gordura e aquela cabeça encebada. A gente tem muitas aventuras gastronômicas e culturais para apresentar para vocês. Vamos ter muito gosto em passear com os alunos pelo Rio de Janeiro. Fechou? Você nos recebe? Não, com todo prazer. Tá Te devo minha vida, assim, falando sério agora, a Gisele foi quem abriu a porta para mim, eu tinha feito a pós, e assim, ela que deu a oportunidade, confiou, né, ou pagou para ver no meu trabalho, foi onde a gente, quando eu comecei essa vida de... Não era nem arquiteto, né, eu não era nem arquiteto, eu era desenhista industrial, foi como eu falei na introdução, e a Gisele aceitou a pagar essa aposta, e aí me guiou, assim, né, deu esse viés para a minha vida de arquitetura e de restauro, que até hoje eu tô entrando aí, graças ao primeiro passo, que a primeira porta que ela abriu foi a dela. Obrigado, chefe. De nada, garoto. Vamos aí, a gente vai passear muito no Rio de Janeiro. Muito obrigada por você. Obrigado a você. Um abraço aí, pessoal. Obrigada, beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Léo, venha sempre. Sim, senhora.